Saudações, eu sou o William Moraes e esse é mais um vídeo de perguntas e respostas. Lembrando que essas são as minhas considerações no presente momento. Esse vídeo está indo ao ar no dia 18 de junho de 2022 e pode ser que no futuro eu mude de opinião a respeito de alguma delas, de acordo com vivências que eu possa ter, tanto aqui no mundo físico quanto fora no mundo extrafísico. A primeira pergunta é da Lígia Maier e ela diz: fantástico, William, gratidão por compartilhar. Fiquei analisando se não poderia ser mesmo a sua avó. Ela está comentando aqui de uma experiência que eu falei que passei pelo quarto da minha avó e ela estava lá. Mas a minha avó já faleceu faz 20 anos quase e eu acho que não era a minha avó. Mas ela disse que fico pensando se não poderia ser a sua avó. Teoria das cordas, espaço-tempo, presente e passado caminhando juntos. Tive uma projeção e vi um apartamento em que moro ainda em fase de construção e o meu tio, o engenheiro que fez o prédio, já falecido, analisando a colocação de janelas. Me pareceu uma visita ao passado realmente. Então, sim, poderia ser eu visitando a minha avó fora do corpo. Ela estava fora do corpo, mas num momento diferente do meu. Eu posso fazer uma projeção e voltar para outro momento no qual uma pessoa ainda está viva, mas está fora do corpo naquele momento. Ou sim, eu posso também ir para o lugar físico. Existe essa possibilidade. Eu não vou falar sobre isso agora, mas o meu amor tinha muitas experiências, quase todo dia, quase toda noite, ela via pessoas no quarto, me acordava para saber se realmente a pessoa não estava ali, porque era muito real para ela. E uma dessas era ela mesma. Mas eu vou contar essa história mais para frente, porque não foi uma vez só que aconteceu, foi durante uma semana. Eu vou falar sobre isso em algum momento. Não agora, mas eu já tive uma experiência muito curiosa na qual eu estava, vai um mini relato aqui. Eu estava num quarto, que era o meu quarto, mas não era exatamente o meu quarto. Era mais ou menos uma mistura do quarto que eu tenho hoje com o quarto que eu já tive antes na vida, que era mais triangular. E nesse quarto tinha minha cama, meu computador e minhas coisas. Só que esse quarto não tinha portas. Eu estava nesse quarto com o meu amor. Estávamos conversando casualmente. Eu lembro que estávamos conversando. Era algo, eu falava, era bem cotidiano. Eu não tinha noção que eu estava fora do corpo até certo momento. Eu estava falando com ela sobre o Superman, falando que era muito complicado essa questão de ter poder, porque eu lembro de um episódio de Liga da Justiça Sem Limites, um desenho, no qual o Superman fala da dificuldade de ser ele, de ter que se conter o tempo todo e dosar a sua força, porque ele poderia quebrar uma pessoa, ele poderia estilhaçar as coisas. Tudo para ele é muito delicado e ele tem que interagir nesse cenário com uma força descomunal. Então, falava isso com ela e ela contra-argumentava dizendo coisas de que não era tão diferente da gente em alguns aspectos. Meu amor era incrível nesse sentido de as nossas conversas, né, de considerações e elaborações de ideias e tudo mais. E eu desliguei o computador que estava tocando uma música, porque em teoria íamos dormir, mas quando eu desliguei falei, acho que você ia querer assistir alguma coisa antes da gente ficar só deitadinhos juntos, né? E aí ela riu e falou, assistir alguma coisa leve seria bom. E aí, enquanto eu religava o computador, eu fiquei lúcido de falar, peraí, isso aconteceu no mês de agosto de 2018, 8 meses depois do acidente. Eu sei porque eu dei uma olhadinha nesse relato antes. E ali eu já quis chorar. Enquanto o computador ligava, que eu deixei para lá, eu engatinhei até a cama onde ela estava, segurei a mão dela, segurei o braço dela, olhei para ela minuciosamente. Ela ficou olhando para mim, né, daquele jeito, por que você está me olhando assim?
eu beijei o braço dela, falei que eu amava acima de tudo, sabe? Umas coisas assim, que eu vivia falando para ela, que eu amava mais que tudo. E, enfim, resumindo, a emoção foi tão forte, porque eu estava com ela, mas eu não acho que era ela naquele momento mesmo, era ela de um outro momento de antes. E por que isso? Porque primeiro que eu quase acordei, e aí para conter a minha emoção, eu me levantei, me afastei e encostei na parede. E na parede eu vi que haviam muitas anotações de outros momentos que eu estava ali. Números, letras, era muito cheia a parede de coisas. E aí eu encostei a mão na parede e eu lembro que eu plasmei, é como se eu tivesse queimado a parede, mas não queimado de ficar só a marca escura. Eu queimei e ela ficou em alto relevo. Cresceu uma letra H ou G, alguma coisa assim. E o que eu percebi olhando para aquela parede é que eram registros para mim mesmo, porque eu quase captei isso, de uma lógica minha, que agora eu não sei, quando eu acordei eu não sabia, mas que eu quase sintonizei de entender, de lembrar qual era a lógica daqueles códigos, de saber quais eram a ordem. E eu lembro que tinha textos também, em resumo, assim, de coisa pequena embaixo, escrita embaixo. Como se fosse os títulos das minhas experiências extracorpóreas que eu tenho no computador. Que é tudo assim, aquele com o passarinho na gaiola. Sabe uma coisa assim? Nesse sentido. E aí eu fiquei muito afoito, tentei ir até ela de novo, não consegui, acordei nesse processo. Então, sim, essa questão de mundo tetradimensional, não sabemos lidar com ele ainda. Mas eu considero que sim, a gente consegue sair e voltar para uma camada, dimensão, frequência mais troposférica do passado e ver cenas de antes, tanto quanto sair para uma dimensão fora, extrafísica, em outro momento, lá atrás, ou na frente até, porque isso já aconteceu comigo também. Tem umas experiências que eu vou relatar aqui ainda, sobre me falarem datas. Ah, estamos no ano sei lá o que, de não sei lá o que, de não sei o que. O que não me surpreende muito não, porque pode ser de outra linha temporal também, a coisa é muito vasta. Ah, eu fico com receio dessas pessoas que falam, eu fui ao futuro no ano 2058 e tem isso, isso e aquilo. De que linha do tempo? De que dimensão barra frequência? De que... Porque, né, considerando um multiverso, ainda tem isso. Quantas versões do meu amor e de mim existem? Bom, dando sequência, aqui a segunda pergunta é da Cláudia Albuquerque. E ela diz... William, você disse que os animais não possuem responsabilidade por suas ações, pois não possuem consciências. E, em algum aspecto, você acha que os psicóticos têm o peso de suas ações atenuadas? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. E eu vou começar logo dizendo que tudo que eu falo aqui no canal, eu gostaria muito de lembrar de dizer que, no geral, é assim. Porque cada caso é um caso, eu já falei isso várias vezes, faz um tempo que eu não reforço. Cada caso é um caso. Cada condição é uma condição. E cada condição é, no geral, um combinado de várias condições. E considero sim que uma pessoa que cometa algo contra ela mesma, porque temos que primeiro focar nisso. Ela está fazendo mal a alguém ou mal a ela mesma? Porque quando ela faz algo para ela, uma pessoa com problemas psicológicos se mata. É uma história. A recepção vai ser completamente outra, muita coisa vai ser levada em consideração sim, acho que sempre é, mas nesse caso em especial, por exemplo, é diferente. Agora, quando ela afeta outras pessoas, há outros fatores, que é o que ela fez outras pessoas sentirem vai ser levado em consideração sim. Diferentemente de um animal, ela tem consciência, por mais que seja num corpo físico e psíquico danificado ou em mau funcionamento, é uma consciência que está lidando com aquela condição. E talvez, inclusive,
porque cometeu alguns erros e falaram, não, então você vai voltar com esse dificultador a mais aqui, com esse nível de dificuldade a mais aqui. E aí, sim, eu acho que fica mais difícil? Fica. Eu estou julgando? Não. Mas eu acho que a responsabilidade não se perde. Até porque, vamos considerar que a única forma de um espírito seguir em frente, vivenciando a partir de um ponto, né? Nasceu psicótico, não tem empatia com outras pessoas, só vai sair de uma certa condição quando ela criar uma conexão, quando trabalhar essa percepção de que, primeiro, o que ela faz nos outros afeta ela mesma. É a primeira percepção. Segundo, se é ruim nela, é ruim no outro. Então essa percepção vai sendo construída de vida para vida, né, quando vai melhorando o equipamento, talvez. Então, ela só vai seguir em frente e sair dessa camada quando houver um sentimento aflorado a respeito disso tudo. E havendo sentimento, haverá o peso da consequência. A sensação de culpa, que seja, a percepção de que causou mal a alguém. E nesse caso, sim, ela vai ter uma recorrência, provavelmente, de condições de vida, de coisas que vão acontecer com ela, até para ajudar a reparar ou amparar as pessoas que prejudicou anteriormente para seguir em frente. Então, é complicado dizer o que ou como né? Como são as medidas. Pode sim ser atenuada uma condição ou outra, mas em termos apenas do mesmo ciclo, do tipo, ok, mas não vai sair desse grau escola que você está enquanto não entender. São considerações que eu tenho no momento a dizer sobre isso. Espero que ajude em insights aí. Acho que todos somos responsáveis, sim, por nossas ações, em maior ou menor nível, mas o menor nível já é muita coisa, considero. E é isso, vai ter que aflorar uma sensibilidade, e aflorando uma sensibilidade, ela volta para dentro das condições normais de leis extrafísicas. E essas leis, elas também, para mim, elas são maleáveis sim. Como eu disse, cada condição é uma condição. São muitos elementos a serem levados em consideração até para as pessoas que funcionam sem essas questões de patologias psíquicas. O Marcelo Gomes pergunta: qual a diferença entre transcender, superar uma realidade e a apatia, indiferença? Essa é uma pergunta sobre a qual eu já pensei há muito tempo atrás e me parecia difícil de responder. Hoje eu acho mais simples, que é isso mesmo, a indiferença. A indiferença já é um sinal de que não houve uma transcendência da condição. Eu acho que se você está numa apatia, se as coisas não têm efeito sobre você nenhum, pode ser muito mais um indício de que você não transcendeu aquela condição, aquela realidade, e sim, simplesmente está numa inércia de evolução de quase zero. Eu acho que ninguém fica zero, não. Mas está estagnado, houve uma estagnação. Aí pode ser por várias questões, enfim, não vamos entrar nesse aspecto. O que eu quero dizer é que acredito que para haver uma transcendência de uma condição, para que, ok, esse mundo mais já não funciona para mim, acho que eu preciso de outras vivências, vai haver no mínimo uma ternura, uma sensação, qual palavra eu poderia usar? Não é nostálgica, é uma sensação, não sei se vocês já visitaram uma escola que vocês estudaram, sabe aquela sensação de carinho por aquilo, e principalmente de sentir bem por alguém que você tem amor, carinho, que está passando, vivenciando aquelas coisas que para você não tem mais efeito, mas para ela tem. Então, você meio que olha à distância
mas olha com carinho para a situação toda, para a pessoa e para a coisa que a pessoa está vivendo, porque aquilo teve importância para você em algum momento, pode ter deixado de ter importância num aspecto, mas vai ser importante ainda por ter sido importante, entendem? Não pelo que ela é, mas pelo que ela já foi. É bonito de se olhar. Então eu vejo isso porque eu treino artes marciais, dou aula de artes marciais para o meu grupo de teatro de ação principalmente, e eu sou autodidata mesmo. Eu gosto de pegar uma arma e me afinar com a fluidez, deixar acontecer, fazer com que eu passe a fazer parte do movimento mais do que o movimento de mim. E aí a coisa simplesmente acontece. E coisa que eu poderia pegar um tutorial ali e aprender, eu prefiro que nasça espontaneamente, eu me conecte com talvez a ideia do movimento que já exista, alguma coisa assim, é o meu fetiche na coisa. Então, eu deixo acontecer. E aí, quando eu estou no processo, teve um processo de fazer algo como um chaco, que eu achava muito difícil de fazer, porque você está fazendo um movimento com uma mão, para um lado é um movimento diferente, e para um lado, e para o outro é o contrário e outro movimento ao mesmo tempo. Então você está fazendo e continuamente trocando, alternando. Isso dá uma coisa muito louca no cérebro. Tem gente que não consegue fazer aquilo, né, de círculos. Eu mesmo nem sei se eu sei fazer. Eu nem sei como é que era, não. Enfim, eu sei que é mais ou menos isso, da psicomotricidade ser trabalhada. E era muito difícil para mim. E quando eu consegui, foi magnífico. Eu falei, uhul, mandei vídeo pra galera falando, foi na pandemia. Olha o que eu consegui fazer. Hoje em dia eu faço. E faço. Só faço, não tem mais o impacto em mim. Eu preciso sempre de uma coisa nova. Eu preciso sempre aprender mais. Porque aquilo ali deixa de ter efeito sobre mim. É extremamente positivo. É uma coisa de bacana, consigo fazer. Mas não tem um efeito negativo também. Então, analise isso. Se você está se sentindo mal, pode saber, não transcendeu nada. Porque para transcender, no mínimo é isso. As coisas vão deixar de ter um impacto negativo muito grande, mas o impacto positivo, mesmo que ele perca, ele ainda é perceptível. Talvez com essa questão do carinho, de falar, oh, que bacana. Ou de falar, ah, é legal. Isso é legal. E digo mais, é chegar a ponto de ver, eu acho, né, num nível que eu não cheguei ainda, estou longe dele, ver que é legal, mesmo as coisas ruins, no sentido de importantes, de ensinaram algo, mostraram. Eu consigo, já falei um pouco sobre o meu pai, né, sobre perdoá-lo, e eu acho que não é nem essa questão de perdoá-lo, eu acho que é muito mais me entender comigo. Acho que tem muito mais a ver comigo do que com ele. E apesar de ter sido ele que fez tudo que fez comigo na vida, é muito mais como eu recebo essas coisas, como eu enxergo essas coisas. E eu já disse que eu sou grato, porque isso me mostrou aspecto de mim, me tornou forte. E atento, porque as coisas ruins elas te fazem, né, realmente contestar. Isso realmente está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso está acontecendo? Então, acho que é mais ou menos por aí. Se há uma apatia, se nada te faz sentir algo, sim, eu acho que há uma necessidade de esforço, de busca por algo que te faça sentir. Porque não acho que isso é indício de que esse mundo aqui não é mais para você, que ele não tem mais nada a te oferecer. Eu acho que quando a gente segue em frente, sempre vamos olhar para isso aqui como uma escola que foi bacana, interessante e provavelmente vamos ensinar outras pessoas ou vamos ajudar outras pessoas por um bom tempo antes de irmos para além, para longe mesmo. É o que eu penso no momento. E a Bruna Silva me pergunta por que eu gosto tanto de super-heróis, porque eu já falei isso em alguns vídeos, acho que em entrevista também, né? Eu me identifico não só por essa questão de que eles podem voar, coisa que eu fazia fora do corpo, poderes, né? Atravessar parede, mover objetos com poder telecinético. Eu acho que é mais do que isso. Acho que tem a ver com
um herói, ele não se torna herói, na minha concepção, de uma hora para outra. Ah, ganhou poderes, resolveu fazer o bem, e ele se tornou herói. Eu acho que ele está se mantendo herói o tempo inteiro. Eu acho que esse é o maior desafio. Apesar de poder se impor a outros, não fazê-lo. É usar isso em benefício dos outros, apesar de apanhar, às vezes, até desses outros que você está defendendo, o que acontece muito com o Homem-Aranha, por exemplo, com o qual eu me identifico mais, porque, assim, primeiro, ele era pobre, custava pagar as contas, né? Era aquele perrengue, e a vida parece pegar pesado com ele, em termos de perdas, de vivências, até quando ele ganha poderes, né? Quando ele não usa o poder de forma que deveria, ou começa a ajudar as pessoas de imediato, ele precisa perder alguém que ele ama para começar a fazer diferença com aquele dom que ele recebeu. E se manter herói, eu acho que é uma amostra do maior poder do super-herói, que não é o poder, é a convicção de fazer o que acha certo. E não é só o certo para ele, muitas vezes o certo para a maioria das pessoas. E isso tem muito a ver com qualquer pessoa. Qualquer um que tem uma família consegue entender isso, eu acho. As tentações para que nos revoltemos são grandes, e isso define por que nós vivemos no mundo como vivemos, e até fora, no mundo extrafísico, como as pessoas não seguem em frente por causa de revoltas que acabam acontecendo, de eu passei por tudo aquilo, foi pesado. Algumas pessoas, né, acabam cometendo crimes e tudo mais, ou até falando eu não quero mais viver, e aí chega lá, vê que não tem como acabar com a vida, e fica numa condição pior ainda, e se torna um vilão, ou uma vilã, né? E isso acontece aqui também, se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa que não colabora, uma pessoa até que algumas pessoas são tão infelizes, e eu vejo isso em coisas agressivas, que são leituras que eu faço, né, de agressividade. Eu não gosto de determinado estilo de música, que eu não vou nem citar aqui para não precisa. Mas é meio interessante que as pessoas que curtem esse tipo de som são as pessoas que colocam o equipamento de som no carro extremamente além do necessário, abre a capota do carro e fica dando volta no bairro com aquela música que não é só obscena. Para mim existe essa violência assim de a violência está muito mais em impor o outro talvez não queira escutar. E aí vai para outros aspectos também, até mesmo em festas que acontecem ao redor. Mas esse caso específico dos carros com som alto, de pessoas que querem nitidamente provocar as outras, e isso acontece, por exemplo, com o futebol, quando um time ganha, o outro fica tocando o hino aqui de madrugada, a madrugada inteira. Eu nem gosto de futebol, odeio futebol, tem que ficar escutando. Não vou dormir porque alguém está passando com um carro de madrugada e soltando foguete e buzina. Essa agressão é uma forma de busca por contato, eu acredito. A pessoa, na minha concepção de avaliação psicológica dessa pessoa, uma pessoa que coloca o som alto e fica sozinha dando volta num carro, num quarteirão, no bairro, com o braço para fora ali, olhando para a reação das pessoas, essa pessoa é solitária. Essa pessoa está carente. Essa pessoa está tão carente e se sente tão rejeitada que a única forma dela tocar a outra pessoa, alcançar a outra pessoa, é agredi-la de uma forma que ela não vai ser presa por isso. Porque talvez até o fizesse, se não fosse o caso. Mas não, é uma forma, né, enfim, é um tipo de agressividade, e é isso. A pessoa se tornou tão amarga ou desiludida com a vida que ela quer bater. Ela quer falar, eu estou aqui, e eu quero isso também, eu quero aquilo, e tentar tirar do jeito que ela consegue. Tem uma frase do filme do Batman, da trilogia do Nolan,
que eu gosto do filme. Eu gosto do primeiro, gosto muito do segundo, faz pensar, né? O terceiro eu odeio, mas, enfim. O segundo filme, o advogado lá, né, o promotor, que é o Harvey, que é o que vira duas caras, né, vira um vilão. Por que ele vira um vilão? Ele mesmo diz, ele tem uma frase que ou você morre herói, ou vive o suficiente para se tornar um vilão. Que é nitidamente alguém que desistiu. Por quê? Porque a vida o machucou, ou ele não passou pela aprovação da vida, que no caso ele perdeu o amor da vida dele, a noiva dele, a Rachel, e a partir dali ele quer vingança. Ele quer fazer as pessoas envolvidas na morte dela pagarem por isso, incluindo o próprio Batman, no caso, porque o Batman não a salvou, enfim. Então essa questão de a vida está nos testando o tempo todo e nós temos superpoderes. Nós temos o maior superpoder, que é o poder de escolher. Escolher se vamos ser bons ou ruins para os outros. Se vamos somar ou se vamos subtrair no fim das contas. E não é uma coisa que está definida. A tentação está lá para os heróis o tempo inteiro. E eu me identifico com todos eles em vários aspectos. Já falei aqui, e até comentei na entrevista, que quando a gente começa a ajudar outras pessoas, igual criar esse canal aqui, eu entrei no radar, eu já cheguei a essa conclusão, ou pelo menos considero bastante, de seres que não queriam que pessoas fossem ajudadas. Os ataques estão bem pesados, e é aquilo. Eu tô uma mistura de Homem-Aranha com Homem de Ferro, porque eu faço 1000 coisas para sobreviver e ajudar, sou amigão da vizinhança, no caso de trabalhos sociais, ajudando o pessoal, enfim. Mas eu não tenho identidade secreta, como o Tony Stark. Ele fala, eu sou o Homem de Ferro. Sabem onde me achar. E vão lá, e bombardeiam a mansão dele. E atacam as pessoas que ele ama. Então, não tem como a gente se esconder de espíritos. Eles sabem que nós somos e o que estamos fazendo. Então, essa questão de herói é algo que sempre flertei e sempre quis ser, mas assim, o mês de maio foi bem complicado para mim, eu falei para vocês, maio de 2022, estamos em junho de 2022, e eu cheguei a pensar realmente, poxa, a minha saúde ficou muito mal, a minha gatinha tá mal ainda, tem quase um mês que ela tá com aquele colar, eu vou à veterinária na sexta-feira, ou seja, fui ontem, para você que está vendo esse vídeo no dia que eu lancei, para avaliar, já está bem fechada quase, bem seca a ferida, mas enfim, ela não cicatrizou ainda e ela não pode abrir, né? Então tem que ficar com aquele negócio, tá indignada, tadinha. E muitas pessoas dizem que sim, as energias negativas acabam afetando os animaizinhos que a gente tem. Levo em consideração, porque foi eu e ela no mês de maio, né? E eu tô melhor agora. Demorei 40 dias, fiquei 40 dias aí, indo a médicos, fazendo exame, procurando, e achar mesmo o que aconteceu, não acharam não, mas enfim, os remédios funcionaram. Um monte de antibiótico, injeção intravenosa, injeção de novo, mais remédios, enfim. Eu cheguei a pensar, tipo, será até onde eu vou, hein? Até onde eu vou conseguir, se for isso mesmo, se for essa luta aí. E tá sendo, porque no mês de maio, nossas experiências, eu tô até segurando experiências mais recentes, vou falar mais pra frente delas, porque mas pensei, até onde eu vou? Até onde vale a pena? Mas a gente vai se esconder? Não vamos fazer o bem? É isso? Não. Vou ficar aqui acuado. Não vou levantar a cabeça, nem não fazer nem contato visual com esses seres opressores. Que tipo de vida é essa também? Não sei, sabe? Não acho digno. Não acho válido. Estamos aqui. Aqui é um campo, sim, de batalhas, mas acho que batalhas mais internas. Como a gente encara isso, como a gente lida com tudo isso, porque eu já falei aqui, já falei em entrevista e vou falar de novo. Eu acho sim que existe um poder superior, Deus, consciência suprema, vida, que permite que esses seres atuem como instrumentos. É aquilo que eu já falei da frase, né, do livro de Mirdar,
que o acaso é o brinquedo dos sábios e os tolos são brinquedos do acaso. Ou seja, já que ele está vibrando naquela frequência, vamos deixar, né, enquanto o processo dele está acontecendo, ele vai fazer mal para alguém, ele vai servir de instrumento, porque alguma pessoa precisa passar por uma situação para ver como ela, para que vejam como ela lida com aquilo, até para a pessoa mesmo ver como ela lida com aquilo. Então não tem como fugir muito, não. Ou é isso, fugir é fugir. Uma hora a gente vai ter que parar de fugir. Eu só tento encarar como rounds. Ir pro ringue, aguentar o máximo que eu aguento, se eu precisar recuar, vou recuar. Preciso até dica de técnico, né? Ô, mentores, seres de luz, meus senhores, meus amigos. Onde é que eu tenho que levantar a guarda? Quando? Mas poderia fazer muitas metáforas com os heróis aqui. Mas vou terminar por hoje nessas perguntas. Eu tenho evento hoje, é sábado, eu estou em evento. Estou fantasiado lá e vai ter apresentação no fim do dia. Se você está em Belo Horizonte, é o Ostara de novo, que teve há pouco tempo atrás, mas agora vai ser um dia só, no sábado. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hasta!